Vamos para mais uma videoaula. Agora essa aula resolveremos alguns exercícios gerais referente aos estudos das aulas anteriores. Estamos na apostila número 3, aula 38, exercícios gerais do MU e MUV, página 83. O primeiro exercício, um trem elétrico parte da cidade A com velocidade constante rumo à cidade B, que se encontra a 100 km de distância, e com previsão de chegada em 1 hora. Então, com essas primeiras informações, temos que o trem dista do seu destino 100 km e a previsão de chegada em 1 hora. Então, a velocidade dele, ele vai percorrer 100 km em 1 hora. A velocidade dele é 100 km por hora. No entanto, por causa de um problema técnico, ao completar metade do percurso, o percurso inteiro tem 100 km, então metade, 50 km. O percurso inteiro ele ia completar em 1 hora, então metade do percurso ele completará em meia hora. E aí? O trem é obrigado a reduzir sua velocidade pela metade. Então, depois de meia hora, aquele trem que está com velocidade de 100 km por hora passou para a velocidade de 50 km por hora. O trem é obrigado a reduzir sua velocidade pela metade. Em um trilho paralelo, um segundo trem movido a diesel parte da cidade A com velocidade constante rumo à cidade B, com atraso de 15 minutos. Aí a gente tem que lembrar. 15 minutos é a mesma coisa que 1/4 de hora, que é igual a 0,25 da hora. Esboce os gráficos de espaço versus tempo para os dois trens e determine a velocidade do trem a diesel, sabendo que os dois trens chegam à cidade B no mesmo instante. Então, primeiramente, velocidade do automóvel que parte da cidade A é o nosso ΔS sobre ΔT. Eu tenho a velocidade no primeiro momento, antes dele reduzir, e a velocidade no segundo momento. Ele vai percorrer 100 km em 1 hora. A velocidade dele, então, é 100 km por hora. Depois da parada, então, ele percorreu metade do percurso, ele gastou meia hora. No segundo trecho, ele reduziu a velocidade dele na metade, a velocidade foi para 50, e ainda resta 50 km para serem percorridos. Então, delta é 50, velocidade 50. Então, delta T de 1 hora. Para ele terminar todo esse trajeto, que é de 100 km, ele precisa de mais 1 hora. Então, com essas informações, eu já consigo traçar o gráfico do móvel que parte da cidade A. Então, em meia hora, ele percorreu 50 km e ele vai precisar de mais 1 hora para percorrer os 50 km restantes. O gráfico do móvel B, ele sai 15 minutos atrasado, lembrando que 15 minutos representa 1/4 da hora, que dá 0,25 da hora. Quando chegar num tempo 1,5, os dois chegam juntos. Então, no tempo de 1 hora e meia, o A percorreu 100 km e esse trem B também vai percorrer 100 km. Então, nós temos o gráfico, espaço por tempo, e a tangente da reta nos indica a velocidade do trem B. É o que nós vamos determinar. Então, a velocidade do trem, chamei de D aqui do outro trem, ΔS sobre ΔT. ΔS, esse pedaço, que é o cateto oposto, que vale 100, dividido por 0,25 até 1,5, eu tenho 1,25. 1,5 menos 0,25. Então, ficou 100 dividido por 1,25. 100 dividido por 1,25 dá 80 km por hora. Vamos para o exercício 4 agora. O automóvel parte da cidade A rumo à cidade B, que se encontra 120 km distante. A distância entre as duas cidades é de 120 km. No mesmo instante, parte da cidade B um automóvel B rumo à cidade A. No gráfico a seguir é mostrada a posição de cada automóvel medida em relação à sua respectiva cidade de origem. Determine em quais instantes os automóveis se encontraram. Primeiro, esse gráfico nos engana a primeiro momento, porque
Apenas ao analisar o gráfico, a gente pensa que os móveis saíram da mesma posição zero. No entanto, esses gráficos são adotados como origem da onde o móvel saiu. Então, eu tenho uma cidade A e uma cidade B que distam 120 quilômetros. Um saiu da posição zero, outro saiu da posição 120. No entanto, esse gráfico foi montado como se zero fosse a origem, tanto para o A como para o B. Então, o que nós temos aqui nessa situação? A sai da cidade B, B sai da cidade B, e quando a posição que o A andar, a distância que o A andar, somado com a distância que o B andar, quando essa soma der 120, significa que eles vão se encontrar. Por exemplo, se o A andar 60 e o B andar 60, então 60 mais 60, que é a distância que eu separo, que deu 120, tudo bem? Então eu vou analisar o gráfico e sempre que a posição do A mais a posição do B resultar em 120 km, significa que eles se encontraram. Analisando o gráfico, nós temos que isso ocorre no tempo 0,8, porque no tempo 0,8 eu estou aqui, eu tenho 40 mais 80, 120. Condição satisfeita. No tempo 1 hora, eu tenho 50 mais 70, 50 mais 70, 120. Tempo 1,2, então eu tenho 60 mais 60, 120. E no tempo 1,6, eu estou aqui, então eu tenho 40 mais 80, 120. Lembrando que esses encontros só são possíveis porque o móvel está mudando seu sentido da trajetória. Ora ele vai para um sentido, para, tudo bem, retorna, depois ele muda o sentido de novo, por isso que eu tenho esses vários encontros. Pessoal, terminada essa aula de exercício, resolvi 2 exercícios, sobraram 2 exercícios para vocês fazerem, para praticarem, tudo bem? Qualquer dúvida a gente se encontra na videoconferência. Um grande abraço, pessoal, e até mais.